Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos aqui na edição especial do Rolando Dados. Edição especial porque nós estamos, acho que dá para falar, comemorando o release de do novo TDP, do 2.1. E eu tenho a honra de estar aqui com, aí vocês vão discutir depois, o pai e a mãe da criança. Esse assunto de novo. Isso vai ficar para a história. Eu acho que toda vez que toca nesse assunto, eles querem saber quem é o pai e quem é a mãe. Olha, vou te falar, viu? E aí... Eu acho que não tem dúvida com relação a isso. Eu que não vou me meter nessa escolha. Mas o Davi já deixou claro. Como é que é? Criado em comunidade. Isso, foi criado em comunidade, mas ele é bem open, viu? E é bacana porque é um produto, uma solução que tá chegando numa maturidade, a gente está evoluindo, toda vez é um negócio novo e tal, e a ideia hoje aqui é conversar um pouquinho sobre o que de novidade tem aí. E aí, né, vou apresentar de novo, a gente está aqui com o Davi, que é o engenheiro responsável pelos produtos, pelas soluções lá da Tecnicis, tanto o TDP quanto o PostgreSys, ele e o time dele. E o chefe, o Giovanni, que é o cara do guardanapo, que é o cara que desenha, e o Davi tem que tirar do guardanapo para entender o guardanapo. Mas eu já deixei claro da outra vez, o guardanapo não é para todo mundo. Para a pessoa entender o que está ali, tem que ser inteligente. Tem que ser top. Tem que ser top, né? É aquele negócio, o cara tem que estar num nível bem alto. Mas é muito engraçado esse negócio, né? No fundo, o que é que eu digo? Cara, eu sou o cara que sonho. E o Davi é o cara que evita que meus sonhos virem pesadelo. Então, na verdade, sempre tem que ter alguém que sonha, né? E alguém que concretize. Então, o Davi sempre foi, há muito tempo, 4 anos aí, né, Davi? Mais ou menos. Que a gente está nesse trabalho. A gente trabalha muito próximo, né? É aquela brincadeira, nós estamos longe, mas muito perto um do outro. E ele tem esse compromisso, ele tem essa responsabilidade de fazer com que os sonhos não se tornem pesadelos. Porque os meus sonhos impactam diretamente na vida de outras pessoas. Principalmente quando fala do cara de gestor, né? Ou tomador de decisão. Quando eu falo gestor, eu estou englobando tudo. O tomador de decisão é a pessoa que administra baseado em informação. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de administrar naquela brincadeira de nossa, para onde está, né? Vai secar para onde eu tomo? Como eu vou tomar? E no nosso caso, cada vez mais a gente tem fortalecido essa ideia e propiciado ferramental, tecnológico, para que a pessoa possa tomar decisão baseado em dados. E aí que está o cara que é bem responsável por isso. É um trabalho, eu diria, contínuo, né? Então, eu à frente ali, mas toda a engenharia, a gente tem essa preocupação de trazer esse sonho do Giovanni ali para a plataforma, né? Inclusive as evoluções, o Giovanni tem essa visão de gestão lá na ponta, né? A gente tem a nossa visão técnica ali, de arquitetura, levar isso para dentro da solução, como a gente consegue entregar valor, fazer diferença e, claro, com soluções opens integradas. E aí agora, chegando no TDP 2.1. Pois é, e aí me fala, a Tecnicis Data Platform, que é o TDP, para quem ainda não sabe o que a gente está falando, tem já aqueles quase 20 e poucos componentes integrados, com uma gestão centralizada, tá tudo ali. O que vem agora na 2.1? Tá, e aí a gente estava conversando antes, a release, a versão... Isso aí vai dar uma briga, Rodrigo, vai dar uma briga. Porque é o seguinte, quando você vê a diferença, e eu acho que ninguém melhor do que o Davi para falar do que vem de novo na versão 2.1, eu brigo com ele 24 horas. Porque eu não consigo imaginar que seja uma versão, né? Eu acho uma release, né? Até eu aqui estava me confundindo, né? Eu não consigo imaginar que seja uma release, porque a diferença entre o 2.0 para o 2.1 é muito grande, traz muito valor agregado, né? A plataforma se torna mais robusta. Então, por mim,
seria realmente uma versão. E eu vou continuar errando muito nesse negócio de versão, release, porque não foi uma mudancinha, né? Apesar que muitas vezes a release traz muita evolução. Mas no caso do TDP, cada lançamento tem um impacto muito grande. A gente tem realmente trazido muita novidade, muita coisa, e se tornando a plataforma cada vez mais robusta. Sim. Então, cara, eu me recuso a admitir que é uma release. Não, mas você tem razão. A gente tem a convenção, né, de chamar novas versões, isso no geral, de releases, tá? É até um termo comum no meio técnico, mas, digamos, a questão semântica, né, uma versão ela é dividida em 3 partes, geralmente. Existe como se fosse uma convenção. Mas eu tenho que, primeiro número ali antes do ponto, a versão majoritária, o segundo número, a versão minoritária, e o terceiro número, a release, que geralmente são bug fix, correções. Nesse caso, o TDP 2.1, ele é uma versão minoritária. Por... 1-0 pra mim. Cara, isso aí é o seguinte, ele não quer entrar em conflito comigo, então ele arrumou alguma coisa para intermediária, né? Mas não é, mas é uma versão minoritária. É uma versão minoritária. Pode falar release ali, tipo, como se fosse um sinônimo, mas tecnicamente, se a gente for olhar a questão semântica em si, ela é mais uma então, versão. Se fosse chamar tudo, era o TDP 2.1.0. 2.0. Isso. E aí... Aí quando tiver alguma correção, alguma coisa, aí vai 2.1.1. Exatamente. Tá. E aí só para ficar claro, né? Pô, mas então, o que mudou ali? Digamos, por que a gente incrementou a versão minoritária, né? Porque a gente adicionou componente, adicionou funcionalidade, criou novos recursos dentro da plataforma. Pô, mas isso como o Giovanni comentou mesmo, é algo grande. A gente está ali nesse trabalho já há algum tempo, enfim, não seria uma versão majoritária? Não, porque se a gente for olhar a questão semântica em si, técnica, né? A gente tem o costume de evoluir versão majoritária quando a gente muda a arquitetura do sistema ou da plataforma. Nesse caso, a arquitetura, como já conhece ali com o Ambari fazendo administração centralizada, ela continua a mesma. Só que foi feita muita alteração internamente. Então, nesse caso, caracteriza uma versão minoritária. Futuramente, ali dentro do nosso roadmap, a gente tem a intenção de ter edições para cloud, Kubernetes. Aí sim existe uma mudança arquitetural que caracteriza uma alteração, uma versão majoritária. Que é o TDP3. Que é o TDP3, exatamente. Claro, existem exceções, situações em que o sistema, por exemplo, ele não muda arquiteturalmente, mas ele é refatorado. Então, algumas empresas adotam mudar a versão majoritária nessas situações também. Faz sentido. Mas hoje o TDP, sim, é uma minoritária, mas está cheia de mudanças ali. E como o Giovanni comentou, uma plataforma cada vez mais poderosa e mais moderna. A gente está levando modernidade ali para times de dados. E eu não vou te colocar na fogueira, a gente ainda está falando da 2.1, mas aqui no roadmap está falando que é a 3.0 em S1 2025, é isso mesmo? É, isso aí. Então, Primeiro semestre de 2025. Isso. É o nosso trabalho durante o ano. Depende. Tá anotado. Não, depende. Depende. O oficial, né? Depende, né? Não, esse é até quando ele pode sair, mas pode sair, sei lá, Pode 6 meses A antes. gente pode ter um site preview ali antes, talvez. Inclusive, eu acho que essa versão minoritária, né? Não vou falar release, cara, me recuso. Ela realmente terminou sendo antecipada, né? Porque os componentes que vieram nessa versão é realmente uma demonstração do compromisso que a gente tem com os nossos clientes. E toda vez que a gente aproxima de um prospect ou mesmo da nossa base de clientes, a gente sempre colocou uma questão que eu acho que é muito impactante. É a questão de nós estarmos antenados com as demandas do mercado nacional. E eu sempre deixei muito claro o seguinte, olha, se roda no Brasil, amigo, vai rodar em qualquer lugar do mundo. Porque o que roda no resto do mundo nem sempre consegue rodar no Brasil. Porque nós somos muito criativos. A mente do pessoal que trabalha na área de tecnologia é muito fértil. Ou seja, é difícil imaginar que tem alguma coisa... E olha, vamos falar de aplicação. Quando o pessoal fala assim, não, porque a aplicação... Meu amigo, isso é um ser vivo. Toda hora alguém inventa uma coisa.
Ninguém consegue concluir nada. Se deixar sozinho, ele evolui. Ele, Nossa Senhora. reproduz. Então, quando o Davi for entrar mais em detalhes técnicos que vem, algumas coisas foram demandas de clientes, né? Que eles poderiam aguardar a versão 3.0 no início de 2025, com certeza. Porque A plataforma está lá, está entregando, tá? funcionando, tem sabe aquela história, a pessoa nem começou, mas já quer ver o fim. Então, mas a gente, por compromisso, né, junto ao cliente, algumas coisas de vez em quando a gente antecipa. E a versão 2.1.0, ela traz inovações que, inclusive, não está nem previsto, né? Sim. Não estava previsto, a gente antecipou. E isso é um compromisso que nós temos, né? Nós tecnicistas temos com os nossos clientes. Então, nós estamos muito antenados na necessidade do mercado, né? A gente tem trabalhado muito com grandes volumes de dados e a gente tem buscado um foco. Na verdade, são 2 focos que a gente não pode nunca perder isso de vista. Trazer componentes, melhorar a nossa plataforma para poder agilizar o processo. E segundo, facilitar a mudança das nossas versões release. Cada vez mais a gente está buscando uma forma de automatizar, você migrar de uma versão para outra, de uma release. Dificuldades que em outras plataformas você encontra. Muitas vezes você tem que reescrever quase tudo. Você tem que, a cada mudança, voltar quase no ponto zero, nunca no ponto zero, mas bem próximo do ponto zero, ter que reescrever muito, ter que fazer muito. Então, a gente está muito preocupado, né? E é um compromisso nosso, no sentido de que a cada momento a gente atualiza quase todos os componentes. Então, nessa versão minoritária, 2.1.0, vem inclusive com vários componentes sendo atualizados. Então não muda só novos componentes que está sendo implementado na plataforma, mas a atualização de vários. Então quem está na versão 2.0, migrar para 2.1 não terá tanto esforço, né? Está muito automatizado, muito automatizado, e um ganho de alguns componentes que melhoraram bastante. Então, isso é uma vantagem, né? Além desse destaque dos componentes novos, mas sim, a plataforma ela vem com atualização em componentes já existentes, e isso digamos, o padrão, né? A gente tem essa preocupação de toda versão ele vir com atualizações sempre que possível dos componentes já existentes, não somente novos componentes. E sim, a grande maioria ali foram atualizados, nem que para alguns, já que a gente está falando de projetos da comunidade, quando a gente olhou para a comunidade, já que a gente está falando de um gap de 6 meses entre a 2.0 e a 2.1, alguns atualizaram somente releases, só bug fix. A gente trouxe isso para dentro da plataforma também. Tá, então já vamos começar então a falar das novidades, né? Vamos lá. Fez a introdução. Então a gente tem 3, além de todas as atualizações de performance e bug fixes dos outros componentes, o que tem de novidade ali dos 3 grandes componentes novos dentro do TDP? Tá, vamos lá. O primeiro deles, eu acho que, digamos, o de maior destaque é o Apache Iceberg. É um projeto open da comunidade, da Fundação Apache, né? Voltada para processamento analítico de grandes volumes de dados. Hoje, eu diria que é uma das principais soluções, ferramentas aí em stack de dados modernas para analytics, tá? Ele tem uma vantagem muito grande, depois eu vou até entrar em alguns detalhes, que é interessante para os times de dados, mas hoje ele ele é um formato de tabela, tá? Então eu consigo, dentro do meu ambiente de dados, seja um data lake, seja um lake house, eu consigo manter aquele dado, persistir aquele dado com esse formato, com essa estrutura, utilizando, digamos, extensões ou formatos que melhor me atendem, mas ele vai me dar um processamento bem mais eficiente dos meus dados. Em segundo, vem o Apache Flink. O Apache Flink ele é voltado para o processamento de streaming, tá? A gente já tem uma ferramenta de streaming, na verdade até 2 hoje na plataforma, o Apache NiFi e o Apache Spark. O Spark ele tem a extensão dele, que é o Spark Streaming, que também faz isso, mas o Flink ele vem se destacando
por digamos, alguns recursos adicionais, como controle de estado, um processamento através de linguagem, API, até SQL ali dentro. Então, ele vem ganhando bastante destaque na comunidade. No nosso trabalho ali, de identificar as melhores opções para times de dados, para tomadores de decisão, o Apache Flink, ele também foi uma opção que a gente achou bem interessante colocar na plataforma. Então, ele entra também. E agora, em terceiro, vem o Apache Ranger KMS. É importante ressaltar que o Apache Ranger a gente já tem na plataforma. Sim. Só que o Ranger ele é o quê? Ele é o componente nosso responsável pela parte de autorização. Então, ele controla policies de segurança. Quem tem privilégio para acessar. Quem faz o quê? Exatamente. Só que é uma demanda, principalmente quando a gente olha para regulamentações, a gente garantir criptografia em descanso. O que seria isso? Eu garantir que eu tenha o meu dado lá no disco, independente da camada que a gente está olhando, criptografado, tá? E que isso evita, por exemplo, que alguém vai lá, pegue o HD e consiga fazer algum tipo de engenharia reversa em cima de alguns arquivos ali dentro e consiga ter acesso a um dado plano. Mesmo sem ele talvez completo, a gente está falando de um ambiente distribuído, sem muita informação, sem muito metadado, mas ele vai ter um acesso ali. Com o KMS, a gente tem a opção de criptografar a nível de disco em descanso. A gente já atendia essa demanda com o próprio Hadoop, ele tem algumas opções nativas, mas o Ranger KMS, ele traz uma facilidade porque isso vem integrado com as políticas, eu tenho um cofre de senhas próprio dentro do Ranger, então nessa comunicação com os serviços ali da plataforma, isso já é, digamos, transparente, então facilita muito. Eu não dependo mais de tanta configuração para ter serviço com o Ranger KMS. Então, é um componente dentro do serviço do Ranger que também chega agora na versão 2.1. Tá, e só para deixar claro, esses 3 componentes vão estar sendo administrados ali pelo Ambari. Pelo Ambari, isso. Tudo compatível com o que já está lá. Tudo compatível. O cliente só baixar, botar e acabou. Configurar, às vezes, a questão para o ambiente dele, né? As especificidades do ambiente dele, mas sim, já está ali disponível. Entra na interface, atualiza, claro, a gente até pode falar um pouquinho mais sobre esse processo de atualização, atualiza para a versão 2.1, ele já vai ter disponível o serviço para ele adicionar na máquina que ele quiser. Na verdade ele vai atualizar o Ambari. Isso. E lá vai ter já os componentes para ele baixar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a... Muito legal. Mas o mais legal é o seguinte, a gente continua com a mesma filosofia, ou seja, agora 28 componentes. Agora 28. 28 componentes que trabalham integrados e isolados, seria um problema, se quiser. Então, assim, nenhum está dependente do outro. Não existe nenhuma obrigatoriedade. Então, para quem usa a plataforma TDP, ele pode baixar a nova versão e não habilitar esses componentes. Assim como pode ter outros componentes que não estão habilitados. Mas a partir do momento que ele queira habilitar, é um Enter. Tá transparente para o cara. Transparente, está lá disponível. Obviamente tem a questão de aí, arquitetura, muitas vezes requisitos de máquina, alguma coisa desse jeito, mas não existe nenhuma burocracia, seja ela tecnológica ou administrativa. Então, quando a pessoa utiliza o TDP, ele tem essa liberdade. Cada vez mais a gente leva para o mercado tecnológico liberdade para tomada de decisão. Então, a gente fala muito em gestão de dados para tomada de decisão, a plataforma não poderia ser diferente. A plataforma também permite isso. Ela dá essa liberdade de tomada de decisão. Entendi. Exatamente. Estava pensando aqui, eu acredito que até mais... Isso é um perigo, gente. Novas coisas vão sair. Não, é o contrário. É quando eu penso escrever. Não tem nem um guardanapo aqui, a gente tá... Não, estão me proibindo andar de guardanapo. Cara, é uma coisa assim, a gente vai almoçar, né, uma parte aqui, se o pessoal não tem guardanapo de pano, de tecido, o pessoal está se recusando a almoçar, ou caneta. Guardanapo de papel não chega mais à mesa onde eu estou. Na hora que eu começar a usar, né, o guardanapo de tecido, eu acho que vai ficar até mais tranquilo, né, para poder... Você volta do almoço com mais trabalho. Mas pensando aqui, é até mais de 28 componentes, chefe. A gente estava até conversando esses dias na engenharia. Por quê? Porque alguns desses componentes trazem dentro dele... Não, eles trazem outros componentes. Vou dar um exemplo aqui. A gente não divulga isso porque não é um serviço ali dentro do Ambari, porque já faz parte daquele serviço, do componente. Mas a gente tem, por exemplo, Thrift,
que é um componente presente em outros serviços ali. A gente tem CalCity. CalCity é um componente para facilitar que esses serviços sejam compatíveis com SQL. Ele define o padrão SQL. CalCity está no Flink, por exemplo. A gente não cita o CalCity. Por quê? Ele já é um complemento daquilo ali. Tá lá, Mas já faz parte daquela estrutura ali. Né? Isso. Se for contar, passa de 30 fácil. Passa de 30 Também fácil. acredito. Mas Já é difícil mostrar que tem 28 agora. Imagine se a gente desmembrar isso. não, é interessante ver, tipo, como essa é a nossa preocupação, né? De integrar tudo e já deixar pronto. O usuário ele não precisa se preocupar, tem um punhado de componente aqui. Não, entra ali na interface, vai ter a lista. Inclusive tem uma descrição para que serve cada serviço. Ele identifica o que se encaixa na solução. E, inclusive, assim, para determinada atividade, segmento, né, do TDP, tem vários componentes que estão fazendo sombra um ao outro. Sim. Porque dentro do meu modelo de negócio, onde eu estou atuando, olhando isso para o usuário TDP, ele tem a liberdade também de escolher. Sim. Então, quando eu olho para segurança, não tem uma única componente de segurança, né? Ingestão de dados, não sei o quê. Então, a gente continua, né, nessa briga constante de liberdade. A gente jamais entraria no mundo open se não tivesse muito claro para a gente a liberdade. Ou seja, a gente não cria nenhum tipo de barreira, a gente não cria nenhuma resistência. Tá ali, é realmente para usar. E tem a questão também do gosto do cara técnico, né? Eu gosto mais do NiFi do que do Spark, do Airflow que faz a mesma coisa. Então, aí o cara, a gente oferece a opção para ele escolher. Não, e alguns escolhem mais de um mesmo. Tem pessoas que gostam, olha, fala, não, eu vou usar esse componente que faz a mesma coisa do A do B, e aí, não, para essa aplicação eu uso esse, para outra eu uso esse. E pode Tá lá só uma. E, tipo, os componentes, existe esse sombreamento, mas a área que não tem que não é comum, eles se destacam, né, bem. Por exemplo, a gente falando do Airflow e do NiFi. No NiFi você consegue processar batch, criar teu fluxo ali, ou teu pipeline, teu ETL, LT ali dentro, consegue. Mas o NiFi, ele tem um grande poder para processamento de streaming, se ele conseguir parar o fluxo, ver o dado que está ali na fila, o que está acontecendo nesse fluxo em tempo real. Já o Airflow, ele não tem tanta essa facilidade para o streaming, mas ele é excelente para jobs, para batch, para ETL, porque eu tenho todo um monitoramento, se aquela minha rotina de carregamento de dado rodou lá no dia X, no dia Y, coisa que no NiFi é mais difícil você ter esse acompanhamento. Então, os dois entregam, digamos, um processamento de rotinas, de jobs, mas cada um ali tem a sua vantagem. E aí vai ter realmente times que, para esse projeto eu vou executar com o Airflow. Não, é onde eu estou buscando o dado, né? Exatamente. A origem do dado pode definir qual é o componente que você utilizar. Sim. Vou no banco ou vou coletar isso direto de uma rede social, por exemplo, que é vivo ali o evento. E a preocupação nossa, né, das camadas de segurança, cada vez mais a gente tem fortalecido isso. Essa versão vem fortalecendo. A gente tem, quando entra no projeto de agregação de dados, né? Que no fundo se busca dados em várias bases e cria uma base ali, vamos chamar a base completa. Essa base completa, ela não tem tudo que as demais bases têm, porque vai se eliminando algumas informações, alguns dados que não são necessários para um determinado momento. Mas aqui eu tenho, não é a mina de ouro, eu tenho ouro. Então, essa base, ela tem que ser muito bem cuidada. Né? Quando eu imagino de uma possível acesso a dados e entro em uma ou outra, eu vou pegando os dados fragmentados. Mas quando eu reúno todos eles num único lugar, eu estou com o meu ouro. Meu diamante está ali. Né? Então, ali realmente tem que ter muito cuidado, porque a partir dali eu tenho uma fusão de inúmeros dados que foram feitos ali. Então, esse Apache Range KMS, ele deixa o gestor mais seguro que... A gente sabe que a maioria das coisas acontecem nesse negócio de... O pessoal fala muito de hacker e tal, mas a maioria é engenharia social.
Então, se alguém entra no data center, ela arranca fisicamente o HD do cara, ele não vai ter acesso aos dados. Vai estar tudo criptografado lá. Se ele estiver utilizando a criptografia em descanso, sim. Vale lembrar que a gente está falando de uma plataforma distribuída, existem serviços ali que manipulam esses arquivos, esses dados, então ele não é um arquivo texto ali no teu disco. Mas fazendo uma engenharia reversa, abrindo esses formatos, você consegue coletar chunks ali, pedaços desses dados, para que talvez consiga alguma informação em cima disso, tá? Quando você está com a plataforma em execução, você tem todos os protocolos de segurança de acesso ao dado, inclusive local, via sistema operacional, você não vai conseguir. Acontece que existem, meios de você retirar esse HD, subir num outro ambiente, reconfigurar para que você tenha acesso a esse HD direto e aí sim coletar esses dados, tá? Então, essa segurança adicional, ela leva a isso. E fazendo uma comparação, é muito parecido com o que a gente tem hoje no Windows, no Mac, que é aquela configuração, aquela criptografia do HD. O BitLock, o Vault. Você quer criptografar? Para caso amanhã alguém pegue o teu notebook, formate ele vai ter acesso ao teu HD. Você quer evitar isso? Você faz essa criptografia. É a mesma situação, é o mesmo cenário, isso ali voltado para um ambiente de dados. Mas ele traz uma vantagem, que é a ideia do compartilhamento de dados. Existe uma preocupação muito grande quando você abre, né, uma janela para alguém vir colher dado na sua base. A partir de agora, isso se torna mais seguro. Então, eu como gestor, eu passo a ser mais tranquilo, vamos dizer assim, na hora que eu permito o compartilhamento de dados. E essa necessidade de compartilhamento de dados, ela é muito grande em todos os aspectos. Vamos imaginar hoje uma secretaria de saúde de um estado nessa crise de uma pandemia qualquer, ou da dengue agora que virou novidade, né? Eu quero desenvolver um trabalho dentro de um grupo acadêmico universitário para fazer um estudo. Por que eles fazerem estudo em cima de dados de 2, 3 anos atrás e não dados reais? Hoje é possível permitir esse compartilhamento sem impactar o meu ambiente, porque eu vou definir exatamente qual é o pedaço, né, do dado que ele vai ter acesso, isso em tempo real, sem sobrecarregar o meu ambiente. Então eu consigo fazer compartilhamento de dados, compartilhamento de recursos com segurança. A gente dá uma opção para o gestor. Dá mais opção. Né? Não que o que tem hoje com relação de segurança de ambiente seja falho. Não estamos falando disso. Vem agregar, vai fortalecer. Né? Uma coisa não elimina a outra, não substitui. Inclusive, a gente tem criptografia em descanso hoje com o TDP 2.0, mas isso em conjunto com o Hadoop. O Hadoop já oferece isso. E aí você tem que gerar as chaves, manter isso. É algo mais moroso, mais trabalhoso. Com o KMS agora, isso está bem mais simples e integrado ali, bem mais fácil. E a gente está falando assim de componentes específicos, mas quais são as diferenças fundamentais do TDP2 para o TDP 2.1 quando a gente fala em processamento e análise de dados? Assim? Sei que o Iceberg ajuda e tal, mas assim, fundamentalmente, o que mudou? Tá. Hoje a gente passa a ter como formato de tabela analítica, então, aquela área ali onde eu vou manter meus dados profissionalmente estruturados, o Iceberg. Antes a gente tinha algumas opções, por exemplo, eu tenho o Hive para exploração de dados, ele também tem um componente que é o Hive LLAP, que é para processamento massivo de dados, que era uma opção também. A gente tem como processar isso com o Spark, mas a gente está falando de engine, tá? Eu vou explicar um pouquinho a diferença. Também há outras opções como o Druid, que já é um componente da plataforma para o LAP, que também é um processamento analítico, mas existem algumas diferenças quando a gente fala de workload. Vamos lá, qual que é a grande diferença? Com o Iceberg, eu consigo fazer todo esse processamento independente da engine de execução. Então, eu consigo passar isso para o Spark, por exemplo. Eu não estou preso a um componente específico. Eu consigo processar tabelas do Iceberg com o próprio Flink que está entrando agora. Ele é um formato de tabela. Ele é agnóstico à engine de processamento. Isso é uma vantagem. Existem outros formatos de tabela no mercado. E aí, por que um formato de tabela faz muita diferença? O formato de tabela, ele orienta a estruturação de um arquivo de dados. Então, quanto mais
eficiente foi isso, ou melhor foi isso, o meu processamento, consequentemente, vai ser melhor também. Então, formas dele processar isso, e aí ele tem estruturas como snapshots ali dentro para garantir diferenciações, enfim, facilita o meu processamento de dados. Principalmente quando a gente está falando de um data lake, um lakehouse que tem uma ingestão contínua de dados ali. Hoje a gente consegue, então, separar o formato dessa tabela com a engine de processamento, eu consigo levar isso para o Spark. Com o TDP 2.0, eu conseguiria ou processar somente com o Spark ou processar somente com o Hive ali. Eu escolheria um, ou então levar para o Druid também. Então, basicamente, essas são as diferenças. O Hive hoje é um projeto até, digamos, mais moderno. Ele vem ali com já alguns ajustes para novas necessidades. Então, um exemplo bem claro, e aí isso você sente no time durante o desenvolvimento do projeto. O Iceberg, ele tem um recurso que a gente fala que é versionar o teu dado. Isso hoje é bem semelhante com a questão de versionamento de código. Quando você está desenvolvendo, você tem um recurso de versionamento que é comum o Git. Então, você usar o Git ali para versionar o teu código. Significa o seguinte, eu consigo criar uma branch, é como se fosse uma linha temporal, começando de um ponto, e eu começo a desenvolver. Tudo que eu comecei a desenvolver está separado a partir daquele ponto na minha branch. Eu não estou concorrendo com as branches dos demais desenvolvedores, e depois, quando vai fechar aquela versão, todo mundo faz um merge e junta tudo numa branch principal. Com o Iceberg, eu consigo fazer isso na tabela. Então, imagina o seguinte... Dados. Bons dados. Exatamente. Então, eu tenho uma tabela de dados aqui, e aí eu já faço um trabalho analítico com uma tabela que já foi tratada, está consolidado isso. Eu vou receber uma nova ingestão. Essa nova ingestão depende do quê? Enriquecimento, limpeza primeiramente, transformação, enriquecimento e auditoria, validação. Deixa eu ver se está tudo certo, não ficou nenhuma sujeira, nenhum dado ali enviesado. Antes de eu jogar isso para, digamos, a minha branch principal, a minha tabela principal. Antes, você dependeria de várias tabelas, várias áreas e um pipeline todo moroso, digamos assim, para fazer isso, passando de uma área para outra, isso gera muita duplicidade de dados. Com o Iceberg, o que eu faço? Simplesmente eu crio uma branch para aquela ingestão. A branch principal, onde os cientistas já estão trabalhando com os dados já consolidados ali, continua intacta. Eu separo isso, faço a minha ingestão aqui, faço todo o meu tratamento aqui, valido para depois falar assim, não, beleza, pode juntar com os dados da principal. Isso sem concorrer com quem já está fazendo essa análise. Isso me dá, digamos, uma segregação e uma facilidade de trabalhar com um pipeline de dados enorme. Isso é um recurso que a gente chama dentro da comunidade de WAP, ou Write, Audit, Publish. É um recurso muito procurado por times de dados por essa facilidade em reduzir a complexidade de um pipeline de dados. E eu consigo isso hoje com o Iceberg. Bacana. Então, é só notícia boa. Sim. A notícia ruim é do marketing, tem que refazer um monte de coisa do site, o pessoal de treinamento. Não, mas isso daí é uma notícia boa, empregabilidade. É verdade, é verdade. Mas empregabilidade. O cara vem com a faca no pescoço. Não, mas isso não, porque sempre quando a gente fala de tecnologia, de dados, cria esse paradigma, sabe? Esse mito que a tecnologia vai tirar emprego das pessoas. E isso é um mito. O que acontece muitas vezes não é tirar emprego, né? Transformação de empregos. Sim. Então, cada vez mais se abre mais espaço em outras frentes de trabalho. O que tira emprego é a pessoa ficar parada no tempo, né? É achar que uma determinada atividade vai ser eterna. Não vai, né? Muda. Então, aquele negócio muda o tempo todo. A tecnologia evolui, a sociedade... Isso, né? É o que você falou, vai impactar a área de marketing, vai impactar a área de treinamento, são novos treinamentos, vai exigir que pessoas que estão estudando o TDP, a trilha de treinamento, chegue de novo, vai ter que fazer a trilha novamente, porque vai mudar versões, vai mudar coisas, são complementares, são certificações complementares, ou seja, é uma bola grande igual o mundo que gira o tempo todo. Isso. E uma coisa interessante da gente falar também, chefe, os parceiros, eles estão buscando a formação. A gente já tem alguns engenheiros dos parceiros já certificados em TDP. Então, mais uns componentes para eles aprenderem lá. E assim, só para... E aquela brincadeira, né? Quantos empregos indiretos o TDP está gerando hoje? Ah, não. Né? Então, a gente já tem
alguns parceiros de canais. Hoje a gente já cobre quase o Brasil todo, né? Não há necessidade da Tecnicis estar presente em todos os lugares. Há uma mudança cultural muito grande, porque agora a gente apoia, né, as frentes de trabalho de outros parceiros. E assim, cara, é empolgante, né? Uma ação de tão pouco tempo. Nós temos o hábito de estar sempre mencionando, são 4 anos da hora que a gente começou a trabalhar nessa e até a data de hoje. E é um projeto muito novo, eu diria assim, mas muito maduro. E ao mesmo tempo com uma credibilidade imensa. Sim. Anteontem eu estava conversando com a equipe que faz toda a parte de ingestão, de instalação do TDP, e estava se falando de uma pequena POC, aonde a ingestão já estava com mais de 120 tera de dados. Ou seja, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, falar alguma coisa que ultrapassasse a mega já era assustador, né? Então, assim, a capacidade de processamento era uma fita magnética com 240 K. E o Bill Gates falou que era mais do que o suficiente para todo mundo. Naquela época era. Então, hoje, quando eu pego meu telefone e vejo a capacidade dele, eu falo, cara, como eu teria sido um cara bom em tecnologia se eu tivesse esses recursos daquela época. E não tinha Google para pesquisar. Né? Então, hoje facilita muito. Então, há uma formação, né, de demandas em cima de uma plataforma. A nossa TDP tem outra plataforma, mas que não está tirando emprego de ninguém, pelo contrário, está mais emprego. E algumas coisas que são movimentos que a empresa tem feito, que a gente não pode esquecer, da preocupação, né? Então a gente está preocupado com a questão de geração de emprego, nós estamos preocupados com o impacto econômico local, nós estamos preocupados com a questão ambiental, ou seja, a plataforma TDP, né, Tecnicis Data Platform, ela vem com uma preocupação não só de liberdade, né, de autonomia, mas vamos dizer assim, de certa forma correta, ecologicamente correta, socialmente correta. Há uma preocupação muito grande da gente e é um compromisso. E isso eu posso reafirmar toda vez, é um compromisso. Ou seja, o pai e a mãe, sem saber quem direito é o pai e a mãe aí dessa brincadeira, né? Mas essa guarda compartilhada, ela é diariamente, né, revalidada os compromissos com todo mundo, né? E cada vez mais todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo têm com muita certeza dos nossos compromissos. A gente faz questão de reafirmar o tempo todo. Legal. Então é isso, gente. Por incrível que pareça, falamos 40 minutos aqui sobre o TDP. Sério? Tem umas coisas, hein? Tem um monte de coisa pra falar, cara. Não, mas assim, uma coisa para deixar pro pessoal aí, que a partir de hoje, você já pode entrar lá no tecnicis.com.br/TDP, já vai estar lá a opção para download da versão 2.1. A versão 2.0 continua lá também no repositório, para quem quiser baixar, né? Mas vai baixar uma coisa nova, já baixa 2.1. Sim. E algumas considerações finais aí, do pai e a mãe? E continua tudo do mesmo jeito, né, Rodrigo? Sim. Tem a versão Open, com suporte Open. Tudo lá. Tem a versão empresarial, tem o suporte empresarial para ambientes de alta criticidade, alta disponibilidade. Tem o adendo, né, que é uma prestação de serviço que a gente faz de um suporte ajustado, aderente ao negócio. Então, ou seja, somos muito flexíveis. Sim. E estamos abertos, né, a sugestões.
e brasileiros, com documentação brasileira, né, chefe? Português, Engenharia especialista ali falando em português do teu lado para o que você precisar. sim. Então, Documentação traduzida. documentação, inclusive já com a atualização, com o processo de atualização explicando ali Já tem direitinho. tudo lá. Então a versão entra no ar, ela já foi testada com grandes volumes, né? Não é uma versão que vai beta para alguém se aventurar e pegar de repente, colocar em produção e dar problema. Olha, tecnologia é uma caixinha de surpresa, mas a gente acredita que para todos os testes que foram submetidos, o TDP 2.1.0 não vai trazer nenhuma surpresa, né? Então a gente tem isso, cuidado. E, igual o Davi mencionou, está com a documentação atualizada, está com os treinamentos, está tudo. Ela vem pro ar já assim, madura. Legal. Não é... Ou seja, não é brincadeira o negócio. É vero. É vero. É vero. Então tá certo, gente. Entrem lá, tecnicis.com.br/TDP, baixem a 2.1, entrem na nossa comunidade no Discord, também tem o link lá no site. E a gente tá esperando vocês lá, receber feedback. O Davi tá sempre no Discord pra gente trocar ideia, então esperamos vocês lá. Gente, muito obrigado. Na minha opinião, ficou melhor esse lançamento agora, porque não é o Jefferson que tá aqui, sou eu. Jefferson, um abraço, Jefferson. O Jefferson não deu tempo de chegar, cara. No último dia, o Jeff estava na live, né? O Jeff é um queridão nosso, faz parte lá da engenharia, um engenheiro com conhecimento excepcional. No próximo ele participa. Sim. Ele pensa mais acima das outras pessoas. Sim. Então tá certo, gente. Até a próxima. Abraço. Abraço.